Fui deixado sozinho em casa muitas vezes quando criança, devido ao fato de minha mãe ser solteira durante grande parte da minha criação e trabalhar como enfermeira em um horrível horário de enfermagem, e meu irmão foi para a faculdade. Essa foi uma noite em que minha mãe estava trabalhando durante a noite. Era um fim de semana, então eu tinha essa garota, Molly, comigo. Estávamos conversando e ela ficou um tempo. Assistimos a alguns filmes, e eventualmente, ela teve que ir para casa, porque seus pais não gostam que ela fique fora até tarde. Então, fiquei sozinho para cuidar da casa. Continuei assistindo TV no meu quarto, na cama. Meu quarto fica no andar de cima, ao lado do quintal, então, quando alguém arrastou uma das cadeiras do deck do lado de fora, eu ouvi. Levantei e olhei pela janela e vi alguém sentado em uma das cadeiras lá embaixo. Chamei o nome da Molly, pensando que era ela, afinal, ela tinha saído há menos de 10 minutos. Mas quem estava lá embaixo olhou para cima, e não era a Molly. Imediatamente, me afastei da janela para me esconder. Aquela pessoa não era ninguém que eu reconhecia, pelo menos não na escuridão. Enviei uma mensagem para alguns amigos próximos no nosso grupo de bate-papo, perguntando se era algum deles me assustando. Aqueles que responderam disseram que não e perguntaram do que eu estava falando. Na verdade, eu não acreditava que nenhum dos meus amigos viria até minha casa para me assustar daquela maneira. Apavorado, mas ainda curioso, voltei lentamente para a janela para olhar novamente para baixo, e aquela pessoa ainda estava sentada na cadeira, olhando para cima em direção à minha janela. Era um homem, isso ficava claro, e ele definitivamente me viu. Afastei-me novamente da janela para desligar a TV, sentei-me em minha cama, basicamente encolhido com os braços envoltos nos joelhos. Esperei no escuro por um tempo. Nem queria ligar a tela do meu celular porque tinha medo de que ele visse a luz. Nem queria me mover, porque a janela estava aberta e temia que ele ouvisse qualquer movimento que eu fizesse. Queria que ele assumisse que eu não estava mais no quarto. Esperei tempo suficiente, devem ter sido uns 5 minutos seguidos apenas sentado lá. Duvidava muito que aquele homem ainda estivesse lá fora. Finalmente, reuni coragem para me levantar e olhar pela janela novamente. Senti um pequeno pedaço de mim morrer por dentro quando vi que ele ainda estava lá embaixo, olhando para a minha janela, em vez de fugir da janela novamente. Tentei ser corajoso e disse a ele: "O que você quer?" Então, percebi que seus ombros começaram a subir e descer, como se estivesse rindo muito, mas ele não fazia nenhum som de risada audível. Primeiro, ouvi um leve assobio vindo dele. Parecia que ele estava rindo tanto que estava ofegante. Pedi a ele que fosse embora e me afastei novamente da janela. Voltei para minha cama. Estava com medo de ligar para a polícia por algum motivo. Saí do meu quarto e sentei no topo da escada, ouvindo. A porta dos fundos estava sendo empurrada. Ele estava tentando entrar na casa. Corri de volta para o meu quarto para me esconder novamente. Eu tinha 14 anos. Não sabia o que mais fazer. Eventualmente, ouvi a maçaneta da porta da frente sendo mexida e o homem tentando empurrar a porta da frente também. Ele desistiu rapidamente, graças a Deus. Fechei a janela do meu quarto e as cortinas. Se as portas não estivessem trancadas, eu poderia ter sido facilmente morto. Eu era magro e fraco quando tinha 14 anos, definitivamente não era um lutador. Não saí do meu quarto novamente naquela noite, até minha mãe chegar por volta das 9 horas. Contei a ela o que aconteceu e a reação dela foi de raiva comigo por não ter chamado a polícia. Em retrospecto, isso foi muito estúpido da minha parte, uma das muitas coisas que eu fiz ou, melhor dizendo, não fiz quando era jovem e que questiono profundamente. Moro em uma casa com minha irmã. É uma casa de 2 andares, uma casa mãe-filha, o que significa que possui 2 cozinhas. Minha irmã fica no andar de baixo e eu fico no andar de cima. Minha irmã não está em casa com frequência, pois muitas vezes fica na casa do namorado, que mora a 20 milhas de distância. Como eu disse, tenho 30 anos. Não deveria me assustar por estar sozinho em casa, mas admito que às vezes isso acontece. Isso aconteceu numa noite em que eu estava sozinho em casa, na sala de estar, assistindo a um filme de terror.
A minha parte da casa é um espaço aberto, então a sala de estar, a sala de jantar e a cozinha são um único espaço amplo. Meu sofá fica no meio do espaço, então, enquanto assisto TV no sofá, minha parte de trás está voltada para uma grande parte do cômodo atrás de mim. Para aqueles que são um pouco mais facilmente assustados, não seria o lugar mais confortável para se estar sozinho, assistindo a um filme de terror. Eu admito que, enquanto assistia no quarto escuro, com nada além da luz da TV para combater a escuridão do ambiente, eu me pegava olhando por cima do ombro com frequência. Gosto de pensar que não sou o único homem de 30 anos que faz isso, mas enfim. Depois do filme, escovei os dentes, apaguei todas as luzes da casa e fui dormir. Meu sono durou cerca de 2 horas. Acordei por volta de 1 hora da manhã e não sabia por que havia acordado a princípio. Então, ouvi uma voz lá embaixo. Parecia a voz da minha irmã. Parecia que ela estava dentro de casa, então não era como se ela estivesse chamando para eu abrir a porta, mas ainda assim eu sabia que era a voz da minha irmã. Não sabia por que ela estava gritando para mim, mas ainda estava sonolento e não estava pensando direito. Tudo o que consegui pensar foi que ela deve ter me chamado ou estar discutindo com o namorado dela. Levantei da cama e fui pelo corredor completamente escuro. Acendi as luzes do corredor e então fui pela sala de estar e ouvi a voz da minha irmã novamente, vindo de baixo. Agora, eu conseguia entender que ela estava dizendo o meu nome. Desci as escadas no escuro, gritando de volta para ela, o que é? Procurei pelo interruptor de luz no hall de entrada lá embaixo, mas não o encontrei. Não estou mentindo quando digo que estava extremamente sonolento. Andei pelo corredorzinho em direção à cozinha dela para encontrar um interruptor de luz e acendê-lo. A luz na cozinha iluminou o apartamentinho dela, incluindo a sala de estar. A luz começou fraca e precisava de tempo para ficar mais clara, mas eu ainda vi que não havia ninguém lá embaixo. Nem ela, nem o namorado dela. Fui até o quarto dela, mas estava vazio. Chamei o nome dela bem alto uma vez, e ninguém respondeu, mas logo depois de eu gritar, ouvi algo caindo no chão do quarto da minha irmã, que eu acabara de verificar e estava vazio. Subi as escadas como uma criança e voltei para minha cama, onde meu celular estava. Tentei ligar para ela algumas vezes, mas ela não atendeu. Tranquei-me no meu quarto, me perguntando se eu tinha alucinado tudo aquilo. Acabei adormecendo e, pela manhã, acordei com uma mensagem de texto da minha irmã perguntando por que eu a tinha ligado a 1 hora da manhã. Perguntei a ela se ela estava em casa na noite passada e ela me disse que não, que estava na casa do namorado. Desci para o quarto dela para ver o que poderia ter caído no chão, mas não havia nenhum objeto no chão que pudesse ter feito aquele barulho. Fico inclinado a acreditar que alucinei tudo o que eu vi naquela noite, mas é o que eu quero acreditar, porque a alternativa seria muito mais horrível. Mas nunca alucinei nada antes, nem tive qualquer tipo de distúrbio do sono, então convividamente ouvi a voz da minha irmã e aquele som no quarto dela realmente me assusta. Essa foi a história de como quase morri quando criança, em casa sozinho, e possivelmente a noite mais intensa da minha vida, com muita coisa acontecendo. Somos uma família de 5 pessoas. Eu tinha 10 anos na época, meu irmão mais velho tinha 14 e minha irmãzinha tinha 5. Era uma sexta-feira à noite e meu irmão estava fora com seus amigos, causando problemas, evidentemente, porque meus pais receberam uma ligação temida. Tudo que lembro é que eu estava no meu quarto jogando um jogo de Star Wars quando ouvi minha mãe começar a ficar desesperada e chorar. Fiquei com muito medo e fui correndo ver o que estava errado. Minha mãe estava ao telefone com o hospital, informando meus pais que meu irmão havia sido atropelado por um carro. Obviamente, todos nós ficamos abalados e muito assustados. A perna do meu irmão estava quebrada, mas não sei o que mais foi dito ao telefone. Tudo o que sei é que meus pais se apressaram para pegar seus casacos, pegaram minha irmãzinha no quarto dela e me perguntaram se eu estava bem para ficar sozinho em casa. Eu disse que sim e eles saíram apressados para o carro e foram embora. É claro que eu estava realmente preocupado com meu irmão, mas não queria mesmo ir para o hospital e vê-lo em qualquer condição ruim. Acredito que meus pais também não queriam que eu ou minha irmã fossemos, mas não queriam deixar minha irmãzinha de 5 anos sozinha em casa. Vale mencionar que meu irmão se recuperou bem,
já que sua lesão não tem mais relevância para a história, além de ter sido o motivo de eu ter ficado sozinho em casa em uma sexta-feira à noite. Antes de meu pai sair, ele estava tentando acalmar minha mãe, dizendo que tudo ficaria bem. Ver meu pai daquele jeito me fez sentir melhor. Eu tinha a sensação de que minha mãe estava apenas sendo dramática, como qualquer mãe seria. Continuei jogando o jogo de Star Wars por mais algumas horas, quando ouvi a porta da frente abrir. Já estava com a porta do meu quarto fechada a essa altura. Já passava da meia-noite do meu horário de dormir, então desliguei a TV e o PlayStation e me deitei na minha cama com meu Game Boy. Tentei ouvir as vozes dos meus pais, talvez ouvir se meu irmão estava com eles ou apenas ouvir o que estavam dizendo, mas não ouvi nada. Depois de alguns minutos sem ouvi-los subindo as escadas, tive a sensação de que algo estava errado. Fui até a porta e abri silenciosamente, depois caminhei até a varanda e o corrimão que davam vista para a sala de estar. As luzes estavam apagadas, mas havia 3 pessoas altas paradas na minha sala de estar. Elas não eram da minha família. Fiquei tão petrificado que fiquei paralisado por um segundo antes de poder voltar silenciosamente para o meu quarto e fechar a porta o mais silenciosamente possível, apesar do meu medo. Mas não foi o suficientemente silencioso e eu sabia disso. Eles devem ter ouvido a porta fechar, mesmo que apenas um pouco. Eu me apressei até a porta do meu armário, a abri silenciosamente, entrei e fechei a porta. Eu me sentei atrás de várias caixas e sacos de roupas que estavam entulhados no meu armário. Eu estava realmente coberto de vista lá. Houve um curto período, que pareceu uma eternidade, em que eu estava antecipando a abertura da minha porta do quarto, e foi o que aconteceu. Naquele momento, eu soube que ia morrer. Ouvi passos entrando no quarto. Não consegui dizer quantas pessoas eram, poderia ser 1 ou 2. Ouvi os passos se aproximarem da minha cama e ouvi minhas cobertas sendo mexidas. Depois, silêncio. Mais passos em direção à porta do armário e, em seguida, silêncio por alguns segundos. Então, a porta do armário abriu. Meu coração estava na boca nesse ponto. Tudo o que fiz foi ficar quieto e prender a respiração. A porta ficou aberta por um tempo muito longo, mas eu não olhei para cima, não me mexi. Devem ter sido uns bons 20 segundos de silêncio antes da porta se fechar novamente. Os passos se afastaram da porta e saíram do quarto. Finalmente, olhei para cima e percebi de onde eu estava agachado, atrás das sacolas e caixas, eu poderia ter sido visto por aquela pessoa. Só depois de cerca de 1 hora ouvi meus pais voltarem. Corri até eles na escada. A porta da frente foi deixada entreaberta pelas pessoas que invadiram a casa e eles roubaram vários objetos de valor da nossa casa. Foi uma noite que só piorou para nossa família. Meus pais estavam tão apressados quando saíram para o hospital que aparentemente nem trancaram a porta. Tive sorte de não ter sido morto ou sequestrado. Olhando para trás agora, realmente me pergunto se a pessoa que abriu o armário e ficou ali parada por 20 segundos me viu escondido lá. Talvez ele fosse apenas um cara que veio roubar uma casa, não sequestrar ou machucar uma criança. Ou talvez ele simplesmente não me viu e eu escapei por pouco da morte ou de ferimentos. Tenho 23 anos e ainda moro com meus pais. Um dia, os dois não estavam em casa e eu estava jogando basquete no quintal da frente. Em determinado momento, enquanto eu estava jogando, olhei para uma das janelas do andar de cima, por volta das 17h30, e vi uma mulher parada lá. Não era minha mãe, nem minha irmã, era uma mulher desconhecida. Acredito que quando ela me viu olhando para ela, ela se afastou da janela. Quando entrei em casa e subi para verificar a sala de estar, ela não estava em lugar nenhum. Revisei todos os cômodos possíveis, cada quarto, o banheiro, todos os armários, então desci para o andar de baixo, que incluía a sala de estar, cozinha, sala de jantar, um quarto e mais armários. Por fim, verifiquei o porão, embora duvidasse muito que ela estivesse lá, pois é um porão pequeno com alguns sofás, um bar e 2 armários. Não havia muitos lugares para alguém se esconder, mas quando abri a segunda porta do armário, fiquei extremamente assustado, pois não sabia de nenhum outro lugar em que alguém pudesse se esconder na casa. Este era o último local não verificado que eu conseguia pensar. Abri a porta como se estivesse arrancando um curativo, e,
como fiz com o armário anterior, entrei imediatamente nele, caso aquela mulher estivesse lá dentro e eu pudesse surpreendê-la, mas tudo o que encontrei foram um monte de casacos e cabides. Fiquei tão confuso. Não ia questionar minha sanidade, embora eu tivesse visto aquela mulher e soubesse disso. Não era algo que eu simplesmente imaginaria tão vividamente. Voltei para o andar intermediário e gritei bem alto para que quem quer que estivesse na casa saísse de lá imediatamente. Na verdade, gritei tão alto que nosso vizinho do lado veio até aqui e perguntou se eu estava bem. Eu disse a ele que acabei de ver uma mulher na janela do andar de cima, assistindo enquanto eu jogava basquete. Ele entrou e me ajudou a procurar novamente, mas quando não conseguimos encontrá-la, fiquei com a impressão de que ela havia saído pela porta dos fundos, que eu havia deixado destrancada quando fui pegar a bola de basquete no quintal. Então, meu vizinho foi embora, tranquei todas as portas, liguei para meus pais e contei a história maluca para eles. Eles não ficaram muito satisfeitos, mas pediram que eu verificasse se nada tinha sido roubado. Fiz exatamente isso e, felizmente, parecia que tudo de valor ainda estava no lugar. Agora, avançando para aquela noite, fui dormir depois de verificar a casa mais uma vez, apenas para ficar tranquilo. No entanto, foi difícil pegar no sono, minha mente estava acelerada por razões óbvias. A maioria das pessoas não consegue se identificar com ver um estranho na janela de sua casa. Mas minha inquietação acabou me ajudando nessa situação e aqui está o motivo, e eu estava finalmente começando a me acalmar um pouco, quando ouvi alguns ruídos do outro lado do quarto. Eu tinha um ventilador ligado acima de mim, então o quarto não estava completamente silencioso, e foi por isso que não me virei imediatamente para o outro lado quando ouvi o primeiro som. Os sons começaram como algo parecido com ruídos humanos. Me virei para o outro lado e lá estava ela, saindo debaixo da minha cama. Ela se levantou, alta, acima da cama, e eu gritei tão alto, mais alto do que antes. Pulei da cama e a derrubei no chão, colocando a mão em volta do pescoço dela e perguntando quem ela era. Nesse momento, o interfone tocou. Era meu vizinho de novo. Levantei uma mulher alta e suja do chão e a arrastei até a porta da frente, enquanto ela lutava e me arranhava. Ainda tenho 2 cicatrizes no meu braço direito por causa das unhas dela. Abri a porta da frente para meu vizinho novamente, e ele entrou e me ajudou a conter a mulher. Foi quando eu chamei a polícia. Durante todo o tempo em que esperamos pela polícia, a mulher estava gritando e xingando eu e meu vizinho, nos ameaçando. A melhor forma de descrevê-la é que ela parecia e agia como uma viciada em metanfetamina sofrendo de abstinência. Quando a polícia chegou, um dos policiais sabia exatamente quem ela era. Eles já haviam lidado com ela várias vezes antes. O nome dela era convenientemente Karen. Foi satisfatório vê-la sendo colocada no banco de trás da viatura policial. Agradeci ao meu vizinho por ter vindo tão rapidamente para me ajudar, e naquela noite minha mente continuou acelerada, mas, em vez de estar completamente apavorado, o que ainda estava um pouco, senti uma sensação avassaladora de satisfação, embora eu não possa explicar totalmente o motivo. Eu estava sozinho em casa por uma semana inteira. Quando eu ainda era adolescente morava com meus pais, o que era uma ocasião rara, já que meus pais não saíam muito. A amiga rica da minha mãe, Patty, convidou meus pais para uma viagem que ela estava pagando. Eu sou filho único, então fiquei sozinho em casa. Morávamos em Newark, Ohio, que fica no condado de Licking. Sim, nosso condado realmente se chamava Licking County. A antiga casa dos meus pais tinha uma área arborizada no quintal e ficava em uma rua tranquila por onde passavam poucos carros por dia. Tínhamos um enorme deck no quintal com vista para a floresta e um quintal razoavelmente grande. Tínhamos até um pequeno lago de peixes e uma piscina acima do solo. Isso aconteceu em uma noite de quinta-feira, lembro-me porque havia conversado com amigos sobre planos para o fim de semana naquele dia. Isso foi em julho de 2013. Eu estava no deck fumando maconha com minha caixa de som tocando música. Foi nesse momento que tudo começou. Pensei ter ouvido uma voz vindo da floresta. Baixei o volume da música e ouvi atentamente por um tempo, mas não se repetiu. Então, aumentei o volume novamente. Quando a música estava alta, ouvi a voz vindo da floresta novamente.
Dessa vez, desliguei completamente a música e ouvi por mais tempo. Havia uma voz chamando da floresta, confirmando que eu não estava apenas imaginando coisas. Era uma voz masculina dizendo: "Ei, aqui." A voz estava um pouco distante, mas não muito longe. A floresta ficava a cerca de 20 a 30 metros do deck, e era de lá que a voz vinha. Nunca passou pela minha cabeça que alguém estivesse me chamando. Eu pensei que talvez fossem apenas algumas crianças brincando de esconde-esconde ou algo assim. A voz chamou novamente: "Ei, aqui. Precisamos de ajuda." Foi nesse momento que percebi que a voz era muito profunda para ser de uma criança. E quando alguém grita que precisa de ajuda, isso sempre causa um pouco de preocupação. Comecei a me sentir um pouco desconfortável, pois agora questionava se esses gritos eram direcionados a mim. Então, ouvi a voz gritar: "Bem em frente a você, por favor, venha nos ajudar." A voz vinha diretamente à minha frente, vinda da floresta. Tive a sensação de que isso estava sendo direcionado a mim. Relutantemente, respondi: "Quem é?" E eles responderam: "Só precisamos de ajuda, estamos presos na floresta." Eu perguntei: "O que isso significa?" E a voz respondeu: "Por favor, venha nos ajudar, bem em frente a você." Levantei-me, desci os degraus do deck e fui em direção à floresta. Gritei: "Estou indo, onde vocês estão?" A voz respondeu instantaneamente: "Bem em frente a você, eu vejo você." Eu perguntei de volta: "Espere, você está sozinho ou com alguém?" Não houve resposta dessa vez. Parei no meio do caminho em direção à floresta. Tive uma sensação ruim no meu instinto sobre essa situação. Comecei a andar para trás, de volta para casa e para o deck. Nem queria virar as costas para a floresta, porque demorei tanto para perceber que havia algo muito suspeito nessa situação. Voltei para o deck e a voz não disse mais nada. Se eles realmente me viram e isso era real, eles teriam dito algo como: "Para onde você está indo?" No mínimo eles sabiam que eu estava ciente da situação. Mas quem sabe quantas pessoas estavam lá? Poderia ser uma, poderiam ser 3, tudo o que sei é que ficar preso na floresta não fazia absolutamente nenhum sentido, especialmente se ele ou eles fossem capazes de me ver literalmente. Será que a camisa deles ficou presa em um galho? Entrei na casa e tranquei todas as portas, apenas para garantir. Fiquei na minha sala por um tempo, ainda chapado, e acho que foi por isso que, inicialmente, fiquei mais confiante, devido ao meu estado relaxado. Então, ouvi a voz novamente, agora mais perto, definitivamente no quintal e não mais na floresta. Ouvi o barulho de água respingando. Poderia ser a piscina ou o lago de peixes. Fui apressado até a janela para ver. Inicialmente, não vi ninguém, mas então a voz chamou: "Eu vejo você", com uma risada. Eu o notei, era apenas um cara, pelo menos um cara visível. Ele estava escondido atrás da piscina, do outro lado, e eu só conseguia ver a cabeça dele. Estava escuro demais para distinguir qualquer outra coisa, além do cabelo escuro de comprimento médio. Fechei as cortinas e tentei ignorar. Talvez ele perdesse o interesse se visse que eu não estava dando atenção a ele. Provavelmente era uma pessoa doente e perturbada que gostava de perturbar as pessoas, então não queria dar a ele o que ele queria. Mas meu limite foi quando ouvi uma batida horrível e agressiva na janela, onde eu acabara de fechar as cortinas, e do outro lado o cara gritava: "Ajuda!" Gritei o mais alto que pude para ele se ferrar, que a polícia estava chegando. Gritei isso repetidamente, tentando parecer mais louco do que ele. Ouvi-o começar a rir do outro lado do vidro. Sua risada foi se dissipando, presumo que ele foi embora. Sentei-me no sofá tremendo, ofegante. Fiquei lá por um tempo e parecia que o cara realmente tinha desistido. Ainda consegui dormir bem naquela noite porque a maconha me ajudava a dormir. Fico pensando se eu teria lidado com essa situação de forma diferente se eu não estivesse chapado. Essa situação me deixou mais paranoico em relação a quem eu abro minha porta. E assim chegamos ao fim desse vídeo arrepiante aqui no canal Contos Sobrenaturais. Espero que tenham gostado dessa dose de terror e suspense que compartilhei com vocês.
Se você é fã de histórias assustadoras e busca aquela adrenalina nas noites mais sombrias, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo arrepiante que está por vir.